Paz e graça a todos. Tudo bem com você? Eu espero que a sua vida seja uma vida próspera em Jesus Cristo. Que a sua fé seja inabalável e que a sua vida, seus caminhos, as suas decisões sejam íntegras. Sejam de acordo com a vontade de Deus. Se manifesta na sua carta de amor, a Bíblia Sagrada. Vinde as águas. Estamos aqui novamente nesse local para falarmos de algum assunto que realmente faça sentido para a nossa vida. E hoje o tema, utilizando-se esta tradução, é a tradução NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, é um tema que poucas pessoas meditam, é a oração. Meditar na oração. O que é oração? Para que serve? Como deve ser feita? Eu vou deixar para vocês hoje aqui um pequeno texto que está em Mateus 6, eu marquei aqui já, e eu vou ler rapidamente alguns versículos, tá bom? Só para a gente se situar num texto, para que vocês tenham em casa uma noção do que vai ser falado, mas que vocês possam ler e conferir em casa. O texto está no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 6. No versículo 5 em diante, diz assim a oração, nessa versão. Façamos a leitura. A oração. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em oculto, e lhe ouvindo, lhe dará a sua recompensa. Então foi só o versículo 5 e 6. Versículos 5 e 6 do capítulo 6 de São Mateus. Vou colocar a Bíblia aqui de volta. No canto aqui. Oração. As pessoas acham que oração ela é um modelo. Esse texto aqui, um pouco mais para frente, ele deixa um modelo pré-definido que o sistema religioso adotou, chamado Pai Nosso, que foi uma oração que Cristo fez, um exemplo, um modelo de oração que Cristo fez, ensinando a sutil leveza de como se deve comportar diante da presença de Deus. Presença de Deus que eu digo, Deus é Deus presente e onipresente. É quando você está naquele momento sublime, né? Naquele local da tua casa, aquele momento sublime de oração em que está se mentalizando a Deus, né? Em íntima comunicação com o Criador. Então Cristo, ele deixou um modelo de oração. E esse modelo de oração, ele principia com a palavra Pai Nosso. Jesus Cristo sempre falava com Deus, chamava ele de papai, paizinho, pai amado, meu pai, né? Mas naquele momento, como ele estava ensinando um grupo de pessoas, ele usou o plural, Pai Nosso. Ele usou esse termo para englobar Deus em cima de um chapéu onde todos nós podemos nos abrigar, debaixo desse chapéu chamado Pai, é Deus Criador. Então Cristo principiou a oração com a frase Pai Nosso, deixando claro que esse Pai não é só dele, é seu também, é meu. Então ele deixou um modelo de oração. Com o tempo, os primeiros escritores, tradutores e copistas da Bíblia, eles acabaram colocando subtítulos nos capítulos da Bíblia. E este capítulo em especial recebeu a oração do Pai Nosso. Algumas versões falam continuação do Sermão da Montanha, outras falam continuação das Beatitudes, a continuação do Sermão da Felicidade. Cada versão usa um termo ou uma frase para designar esse momento da explicação que Cristo estava dando para os seus discípulos e para nós nos tempos de hoje, de como deve ser a vida íntima entre Jesus Cristo e os crentes.
entre o ser humano e Deus, entre Jesus Cristo e seus seguidores, seus imitadores, seus fiéis e aqueles que partilham da mesma força de vontade, da mesma doutrina, do mesmo comportamento ou da mesma filosofia. Queira você expressar esse desejo da forma que você acha melhor. Então Jesus Cristo vem e faz aquele modelo. Mas a intenção dele não era para que você pegasse aquele modelo ao pé da letra e lesse aquilo ao pé da letra. Ler e falar em voz alta recebe na nossa língua portuguesa reza ou recitar. Recitar e rezar é a mesma coisa, vem do latim recitare, ou seja, falar aquilo que já foi escrito. Você lê ou mentaliza uma oração, um texto, uma dissertação, uma poesia, uma frase, você está fazendo um recitativo, recitando, está rezando, dando novamente a entender ao pé da letra uma frase pré-definida, um texto pré-definido, uma poesia pré-definida. Então essa recitação, este recitativo, esta reza, nada mais é que uma continuidade de repetições de leitura, seja oral ou mental, ou lembrando mesmo de um texto. Quando você declama um texto, por exemplo, você declama lá um texto, uma poesia, faz a declamação da poesia. Mas se você pegar um texto de uma poesia que foi escrita por um poeta famoso ali, vamos fazer um recital. Você já escutou talvez esse termo? Usa-se muito nas faculdades, tanto de belas artes quanto outras colações de grau. Muitas vezes se fala em recital, tá bom? Tudo tem a mesma etimologia, a mesma origem. Recitativo, rezar, que é colocar para fora, de uma forma lida ou oral, alguma coisa que está na sua mente, passar uma ideia. Por isso que fala tradição oral, porque um fala para outro. Então, nós falamos oral, que é pela boca, oral, mediante a boca, oração, que é uma frase que nós manifestamos da nossa mentalidade, do nosso íntimo, pela boca, em palavras. Porque se a gente expressar em pensamento, já não é oração, já não é um recitativo, uma reza. É simplesmente uma mentalização de uma ideia, de um pensamento. Mas hoje o termo oração, que nós usamos nas igrejas evangélicas, a igreja católica também usa esse termo oração, ele tem um sentido mais amplo, que é uma comunicação direta entre Deus e você. Quando você fala com Deus, está em oração. Por quê? Se você estiver falando com Deus, conversando com Deus, você está expondo da sua boca para fora, em termos, em sons, em fonética, aquilo que você pensa, almeja ou você conjectura, você está em oração. E por você estar em oração, é muito importante você entender que quando uma pessoa faz uma oração a Deus e quer se compartilhar com Deus suas ideias, seu pensamento, mesmo a pessoa sabendo que Deus é onisciente e que Ele penetra no íntimo do teu coração, você está expondo para uma multidão, uma legião de energias negativas. Se você quiser saber o que é uma energia negativa, né? Ou alguns falam demônios, outros falam forças misteriosas, outros falam espíritos malignos. Mas a ideia é mesmo, quando você expressa uma oração, saiba que além de estar prestando culto ao teu Deus e se comunicando com o teu Deus, você está fazendo o quê? Você está expondo o que você pensa, o que você medita. Isso vai despertar nessas multidões malignas, nessas hostes da maldade, nessas potestades do ar, todo tipo de reação. É por isso que quando você fala uma coisa boa, muito bonita, lá no seu trabalho, na sua família, tem alguém ali desajustadinho da família, ou do trabalho, ou da escola, que vai ficar nervoso, nervosa, e vai se manifestar ao contrário do seu pensamento, e vai, às vezes, te ofender, vai te agredir com palavras de ódio, ou vai jogar em você uma culpa, dizendo que você está sendo segregacionista, que você está sendo misógino, xenofóbico, homofóbico, racista, elitista.
As pessoas que têm essas hostes da maldade, essas energias negativas, esses demônios, essas entidades dentro dela, elas acabam manifestando pela boca e também em manifestações orais o que elas são, o que elas têm e as influências que elas receberam ao longo do tempo. Então você tem que estar consciente de quando você for fazer uma oração em público, seja numa igreja, numa mesquita, numa sinagoga, seja numa igreja católica, numa basílica, numa capela ou no meio do mato, que você está sendo testemunhado por uma multidão gigantesca de potestades do ar. Tanto as energias positivas e os anjos do céu, quanto também os anjos caídos, demônios, entidades, encostos, como você quiser achar melhor o termo que você vai aplicar na sua vida, tá bom? E é por isso que existem reações. Quando você explana, expõe para fora aquilo que é bom, justo e verdadeiro, os anjos dizem amém e vão te manifestar em poder, em glória, mas em oculto. E você não vai ter assim uma certeza do que está acontecendo, porque é tudo em oculto. Eles dizem amém. Mas quando você faz isso assim em público, no mato, numa sinagoga, o que for, e há uma grande concentração de entidades malignas, encostos, demônios, o que for, eles vão se manifestar de alguma forma. E isso é muito comum. Acontece bastante. Estamos no tempo da dispensação da graça. E não é porque estamos no tempo da dispensação da graça que o mal vai se aposentar, vai se encostar ou vai ficar lá pelos cantos. Ah, aconteça o que acontecer, que ele pensa do jeito que ele pensa, ela pensa do jeito que pensa, para mim tanto faz. Ele não pensa isso. Põe em tua cabeça. O maligno, as hostes da maldade não pensam a forma. Elas estão todo o tempo ao redor de você, achando brechas para minar a sua vida, sua corrente de pensamento, abalar sua fé, te desviar do foco que é salvação e é Cristo Jesus. Voltando para o assunto oração, na prática, infelizmente, como eu disse para vocês no começo do vídeo, algumas denominações acabaram trazendo por tradição de um sistema religioso lá do início do cristianismo, que oração tem que ser pré-definido. Então você vê, por exemplo, igrejas que brigam por forma literal da escrita do Pai Nosso. Não, tem que orar o Pai Nosso na igreja. Se não orar o Pai Nosso, essa igreja não é cristã, porque o Pai Nosso é o hino dos evangélicos, o Pai Nosso é o hino dos católicos, o Pai Nosso é uma reza santa, é uma oração consagrada que expulsa demônios. Não, não existe isso. Isso é crendice popular. A oração do Pai Nosso, que está na Bíblia, é um modelo de como devemos fazer, de como devemos nos comportar. É só modelo. Você não precisa seguir à risca aquelas palavras que estão ali. O que é importante ali é a submissão. Quando você tem a oração do Pai Nosso, ela te ensina que você tem que ter, por exemplo, submissão, um coração humilde, contrito, que você tem que estar consciente da graça em Cristo, das doutrinas da graça, da sua finitude humana, da sua transcendência desta vida terrena para uma vida espiritual, seja na morte ou seja na ressurreição de Cristo do último dia, que nós não sabemos se pode ser daqui a 1000 anos ou será daqui a 10 minutos, quando você estiver desligando o celular, talvez para ir dormir, trabalhar ou se alimentar ou jogar futebol, não sei o que você vai fazer, e você não sabe se você vai morrer agora ou vai morrer daqui a 100 anos. Mas sabemos que Cristo virá buscar uma igreja. E ele buscará aqueles que são dele. Como você diz que é dele, ou você é dela, você, né, é dela. Eu não estou falando Jesus, mulher, não estou falando isso aí. Estou falando dela, da salvação, da graça, da vida eterna, do povo da aliança. Como que você diz que você faz parte desse grupo, dessa associação, desse círculo, se você não faz oração? Se você não é uma pessoa de oração, se você não conversa com Deus. As pessoas dizem assim, olha, Deus sabe todas as coisas, não é por muito falar que será ouvido, e se ficam naquela vida reservada. Aí quando elas querem ter uma noção do que está acontecendo na vida delas, elas ficam presas a pessoas, a líderes religiosos, então ficam presas a sistemas, porque elas não têm uma vida de aplicação espiritual.
se acomodam nos seus sofás, nas suas cadeiras, nos seus afazeres, nos seus hobbies. E muitas vezes perdem tempos da sua vida fazendo coisas desconexas e coisas que não vão lhe trazer nenhum fruto, nem para ela, nem para a sociedade. E quando precisam de uma luz, uma guia, um bom conselho, vão atrás de homens e ficam reféns de um sistema religioso ou de uma forma religiosa. O Senhor Jesus Cristo, quando explicava a oração, ele disse: se você quiser ter uma vida de contato com Deus Pai, o Criador, você vai para o teu quarto, ou para o teu aposento, não importa onde você vai se fechar, ali, recluso, alheio ao mundo, aos acontecimentos, às brigas, a falatórios. Você vai lá, no teu cantinho reservado. Você dobra o teu joelho ali, que era um costume da época, e também não tem nada demais você dobrar o joelho, né? Você vai lá, em sinal de penitência, de coração contrito, e conversa com Deus. E fala aquilo que está no teu coração. Não existe uma fórmula. Não existe uma fórmula. Se você vê igrejas aí que tem fórmulas de oração, e diz, não, nossas orações são espontâneas. São nada. A maioria são pré-definidas. Se você fizer uma oração diferente do que eles fazem, eles levantam uma segunda oração, uma terceira, uma quarta, até que uma bata com o sistema e toca-se o culto para frente. As mesmas coisas acontecem nos cultos religiosos, nas casas. Todas as denominações têm suas versões bíblicas, suas preferências linguísticas e acabam colocando empecilhos, normas, dogmas em algo que é muito comum: falar com Deus. Não importa se você é mulher ou se você é homem, não importa se você é idosa ou se você é jovem, não importa se você já é um vovozinho ou se você é um rapaz, ou se você é uma pequena criança que simplesmente clicou nesse vídeo e não entendeu metade do que eu falei. Importante que quando você for falar com Deus, você fale com intimidade, como se Ele estivesse aqui, do outro lado dessa câmera, como eu falo com você, sem mesmo saber quem você é. Da mesma forma você fale com total liberdade com Deus. Você não pode vê-lo com a forma humana, você talvez não o sinta com a forma humana, você não sinta o toque no seu ombro com a forma humana, mas você sente na tua alma, na certeza da tua fé, no seu refrigério da sua alma, que Ele existe e que Ele te ama, porque se não fosse assim, Ele não mandaria o próprio Filho tentar te resgatar deste mundo de aflição. Então converse com Ele, tenha intimidade com Ele, não importa se é de manhã cedo, não importa se é de madrugada, não importa se é de tarde, não importa se é naquela esquina ou se é naquela praça. Existem religiões que oram nas praças, que oram nas esquinas, que oram nos matos, nos montes, nos templos. Uma vez perguntaram para o Senhor: Senhor, onde é que devemos adorar a Deus? No monte, assim, assim, assado? Ele falou: olha, na verdade chegará um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. E espírito e verdade não é só simplesmente um literalismo bíblico, mas é uma sinceridade de coração, e que palavras que elas venham de você, elas venham daquilo que você expressa, sem estar preocupado com uma forma específica de se apresentar, como se Deus fosse um juiz, um advogado, que você tem que se apresentar de uma forma que apareça e mostre para Deus que você é importante, coisa que você não é. Você é um trapo de imundícia, você é um lixo para essa terra. Você é um lixo para essa terra. Esse mundo não quer saber de você. As pessoas te tratam mal, te olham com olhares tortos e te tratam bem de vez em quando precisam de você para alguma coisa. Ao você vira as costas, as pessoas mudam o seu comportamento. Mas para Deus não. Para Deus, por mais que você seja do tamanho de um pólen, do pólen da flor menor do mundo, e Deus seja essa infinitude que não pode ser mensurada e nem comentada, para Ele você tem o valor de um tesouro inestimável. E Ele quer conversar contigo, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer que você fale dele e fale com Ele. Se você der o primeiro passo e falar com Deus, Ele vai falar com você. Não com a voz humana, não com a voz do pastor, não com a voz do líder, não com a voz de um anjo que caiu do céu, mas Ele falará ao seu coração, não da forma emocional, mas ele vai entrar em contato com você. Esse contato espiritual, ele é particular,
ele acontece na particularidade. Um exemplo disso, que estamos falando das orações nas praças, é que naquele tempo o Senhor falou assim, olha, quando vocês forem orar, não faça como os hipócritas, que vão nas praças, nas esquinas, e para se aparecer lá, ficam de pé lá e oram em voz alta e tal, para se aparecer. Esses hipócritas não são hipócritas porque estão nas praças orando. Não são hipócritas porque oram de pé. Não são hipócritas porque oram em voz alta. Não. Eles são simplesmente hipócritas porque eles estavam fazendo aquilo para aparecer. Existem pessoas que têm essa prática de orar na praça, de orar no meio do mato, numa esquina, né? Tudo com uma certa ordem e não estão querendo aparecer. Estão fazendo de coração sincero, estão fazendo espontaneamente ou pré-definidamente, pré-definem um dia, marcam um horário para fazer em tal local e fazem por cultuar a Deus de coração sincero e contrito. Não quer dizer que a pessoa está orando de pé, que ela é um hipócrita, ou que ela é um fariseu hipócrita, como usam-se esses termos, né, que as igrejas evangélicas usam para classificar todo aquele que é ruim como um fariseu hipócrita. Não quer dizer que a pessoa que vai orar de pé ou vai orar em voz alta numa praça, evangelizando ou falando de Cristo ou agradecendo pelas coisas boas que acontecem nessa vida, mesmo sabendo que essa vida que ela é tristeza e sofrimento, como sendo hipócrita. Da mesma forma, nem é todo aquele que dobra o joelho numa igreja e fala em palavras bonitas está com o coração contrito. Muitas vezes fazem para aparecer mesmo, de joelho dobrado na igreja, ou diante de um púlpito, ou diante de uma casa de um doente, numa oração. Tem gente também que está ali com uma hipocrisia, tem segundas intenções, tanto financeiro quanto de fama. Mas a boa fama de Cristo na oração é você estar em contato com Ele. Você tendo contato com Ele, você é amigo dele. E aqueles que são amigos de Cristo são considerados da família. Ele vai te chamar de filho e você pode chamar ele de pai. Assim como Cristo fez lá na oração do Pai Nosso. Não importa qual é a sua religião e a sua meio grupo que você vive, lá aquele grupo social. O importante é que naquele teu grupo você tenha teu momento reservado para conversar com Deus e ter um relacionamento íntimo. Intimidade é tudo. Não esqueçam que Cristo disse uma certa vez que ele não chamaria mais a gente de servos, de escravos, né? Chamaria de amigo, porque nós teríamos intimidade, tá bom? Que Deus abençoe você nesta tarde, nesta noite, neste dia. Não importa o horário que você está vendo essa mensagem. Que você tenha entrado no seu coração esta mensagem. E que você a partir de hoje tenha uma vida de intimidade com Deus, tá bom? Se assim Deus permitir, estarei voltando essa semana com mais um bate-papo com vocês, né? Aqui diante das águas, tá? Que a gente possa aqui nesse cenário muito bonito discorrer de vários assuntos que vão ao longo da semana surgindo aí no meio da nossa amizade. Que Deus abençoe a todos na santa e gloriosa paz de Cristo. Nos vemos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Graça e paz a todos. Deus os abençoe.